Ørsted, em 1820, verificou que uma corrente elétrica fazia oscilar uma agulha magnética colocada próxima a um circuito elétrico ligado. Dessa forma, concluiu que existe uma relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Em 1831, Faraday verificou que a variação do magnetismo próximo a um circuito elétrico fazia circular uma corrente elétrica, concluindo haver uma relação entre o magnetismo e a corrente elétrica. Campos eletromagnéticos podem ser divididos entre campos elétricos e magnéticos de baixa frequência, onde se incluem as linhas de transporte de eletricidade, eletrodomésticos e computadores, e campos de alta frequência ou de radiofrequência, onde se incluem os radares, emissoras de rádio e televisão, celulares, entre outros. Campo elétrico é a grandeza que caracteriza a força exercida sobre cargas elétricas na região em torno de qualquer ponto energizado de uma instalação elétrica. Sua unidade é o kV por metro. O campo elétrico é gerado pela presença de uma carga elétrica. Campo magnético é a grandeza que caracteriza a força exercida sobre cargas elétricas na região em torno de um condutor conduzindo uma corrente elétrica. O campo magnético pode também ser criado em torno de um ímã. Os efeitos do campo magnético são caracterizados pelo valor da densidade de fluxo magnético, que é expressa em microtesla. O campo magnético é criado pelo movimento da corrente elétrica ou pela presença de um ímã. Campos eletromagnéticos existem nas proximidades de condutores e equipamentos energizados, tais como linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, transformadores, motores, fornos de indução e outros dispositivos. Esta resolução regulamenta a Lei nº 11.934, de 5 de maio de 2009, no que se refere aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. Público em geral compreende indivíduos de todas as idades e diferentes estados de saúde, não integrantes da população ocupacional. Público ocupacional se refere à população de adultos geralmente expostos a campos elétricos e magnéticos em condições conhecidas, em função da sua atividade ocupacional, e que são treinados para ser conscientes do risco potencial e tomar as precauções apropriadas. Nos chama a atenção o alto valor do campo magnético produzido por equipamentos como o secador de cabelos e o barbeador elétrico. Isso se deve à medição ter sido realizada no ponto de utilização, que no caso desses equipamentos é junto da pele. Como sabemos, a intensidade dos campos eletromagnéticos variam de forma inversamente proporcional ao quadrado da distância, razão pela qual equipamentos de maior porte, como TV e refrigerador, apresentam um efeito relativo do campo eletromagnético menor. Da mesma forma, os valores dos campos elétrico e magnético medidos nas linhas de subtransmissão possuem pouco efeito sobre o público em geral. O mesmo ocorre para os campos eletromagnéticos das linhas de distribuição aérea. Mostraremos agora as semelhanças e as diferenças entre os campos elétricos e magnéticos. O campo elétrico é proporcional ao número de cargas elétricas. O campo magnético é proporcional à intensidade da corrente elétrica.
Um equipamento conectado na rede elétrica gera campo elétrico devido à presença de cargas. Um equipamento conectado na rede elétrica gera campo magnético quando está em funcionamento devido ao movimento da corrente elétrica. O campo elétrico diminui rapidamente ao aumentar-se a distância da fonte de geração. De forma semelhante, o campo magnético também diminui rapidamente ao aumentar-se a distância da fonte de geração. O campo elétrico é atenuado pela maioria dos materiais, como parede, telhados, árvores, pele humana, etc., enquanto o campo magnético não é fortemente atenuado por nenhum tipo de material.